Bom, então vamos lá. A unidade 4, ela fala sobre síntese proteica, né? Ela fala de núcleo e ela fala de cromossomos, né? Hoje, a gente vai falar só de síntese proteica e um pouco do núcleo. Na próxima aula, a gente fala de cromossomo, porque cromossomo é coisa pra caramba. Senão ia ficar muito apertado pra gente falar tudo hoje, tá? Bom, então vamos lá. O que é síntese proteica? Né? A palavra síntese proteica nada mais é para dizer que é a produção de proteínas, né? Então, na biologia a gente tira a palavra produção e coloca a síntese proteica, porque acho que fica mais chique, sei, né? Mas nada mais é que produção de proteínas. Então, para que meu corpo precisa produzir proteína, né? Para que eu quero produzir proteínas? Bom, as proteínas elas vão agir... Gente, a câmera, Raíssa... Vamos lá, de novo, ó, tô de olho em vocês. Então, as proteínas, elas vão atuar, né, como enzimas, né, e para processos vitais do corpo. O que é um processo vital do corpo? O processo vital, né, é tudo aquilo que a gente tem, como todos os sistemas, né, todos os processos de respiração, o processo de circulação sanguínea, esse é um processo vital, então, aquilo que é importante para o nosso corpo, que sem não sobrevive. Tá? Então, a proteína, ela atua, né, na produção de enzimas, né, e no ciclo vital do nosso corpo. Bom, e quais as formas, né? Uma proteína é formada por vários aminoácidos. Então, talvez uma proteína ela pode variar de uma junção de 20 aminoácidos, 5.000 aminoácidos, 500 aminoácidos, então depende muito, tá? Mas a gente chama ela de macromoléculas porque é a união de vários aminoácidos. Então, eu tenho que ter vários aminoácidos, que a gente vai ver como é que é, para formar uma única proteína, tá? Bom, e aí como é que eu vou produzir a proteína? Né? Eu produzo a proteína através da replicação, da transcrição e da tradução. Replicação é a parte, tá? Quem entrou? Ninguém não? Eu. Christian. Oi, Cris. Pronto, então a réplica na replicação do DNA, ela é a parte. Já a transcrição e tradução, elas andam juntas. Então, não ocorre tradução sem transcrição, tá? Então, elas estão sempre juntas, tá? Mas a gente vai entender melhor o que é cada um. Então, aqui, ó, mais ou menos para vocês já ficar situados, a gente tem um DNA, tá? Que ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteína. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco. DNA é transcrito em RNA mensageiro que é traduzido em proteínas. Vamos lá falar dos nossos RNAs. Então, para produzir proteína, eu envolvo vários RNAs, tá? Então, eu envolvo o mensageiro, o transportador e o ribossômico. Toda vez que vocês verem a letrinha do lado pequena, se refere, né, ao nome do RNA. Então, o RNA M é o mensageiro, o T é transportador, o R é o ribossômico. Só para lembrar, o que é RNA? Cristian, a câmera. Voltei, ó, tô de olho em vocês, hein? Voltando aqui. Então, o RNA, para quem não lembra, né, é a cópia do material genético do DNA. Mas eu tenho aquele mensageiro que transporta a informação de dentro, sai do núcleo, né, da célula para o meio externo, né, do citoplasma da célula. Por isso que a gente fala que é mensageiro, porque ele leva a mensagem do núcleo para fora. O transportador, ele é produzido dentro do núcleo, mas utilizando DNA, claro, e ele vai ser utilizado no citoplasma, a gente vai ver, né, para produzir a proteína junto com o RNA mensageiro. O ribossômico, ele vai receber os ribossomos, produzir a proteína. Então, a gente vai ver... vai receber aminoácido, falei besteira. Então, a gente vai ver mais ou menos como é que funciona isso. Preparei até um videozinho para vocês, para ninguém ficar sem entender nada. Bom, depois que a gente já conheceu os três tipos de RNA, deixa eu olhar para vocês aqui. A câmera tá ligada? Tá.
os 3 tipos de RNAs, agora a gente vai entender o que é código genético. Bom, toda pessoa, né, todo ser vivo tem um código genético, né, que é aquilo que vai trazer a informação genética que a gente precisa, tá? Então, esse código genético, ele está presente tanto no DNA quanto no RNA. Então, toda vez que tiver cópias do DNA, esse código presente vai estar lá. Toda vez que tiver, sei lá, uma produção de um RNA mensageiro ou algo do tipo, o código genético vai estar lá. Então, toda vez que tem RNA, DNA, tem que ter código genético. O que é o código genético? Tá? O código genético são aquelas letrinhas, né, que a gente encontra lá no nosso DNA. Né? O que traz a informação o olho vai ser assim, a cor vai ser assado. Isso é o código genético, tá? Então, os aminoácidos, eles só são produzidos, né, se juntar esse código genético. Bom, vamos entender com mais calma. Os códigos genéticos são 4, né? A gente chama de uracila, citosina, guanina e adenina. Preste atenção no que eu vou falar. Eu nunca posso ter uracila unido com adenina, U com A. Eu tenho que ter uracila com citosina, guanina com adenina. Então, U sempre vai parear com C. O G sempre pareia com A. Ou A com G, ou C com U. Enfim, eu tenho que ter sempre essa ordem. U com C, né, ou C com U. G com A ou A com G, tá? Esse é o código genético. Quando eu tenho a união de 3 desse código, que a gente vai chamar de nucleotídeo, porque são 3, eu tenho a união de 3 dessas letrinhas aí, né? A gente forma o nosso anticódon, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar pausa aqui. Quais letrinhas eu posso juntar? O, eu sempre posso unir com quem? Com o C. C. O G. G e A, Z. Isso aí. Com A. Beleza. Então, olha só. Isso aqui são os nossos nucleotídeos, tá? Eles são ligados por ligações peptídicas. Você aprende lá em química. Beleza. Como é que funciona a união disso aqui? Tá? Vamos supor que na minha fita de DNA, tá? Eu tenho A, eu tenho C e eu tenho U, tá? Quando eu junto 3 letrinhas, a cada 3 letrinhas eu tenho um códon. A cada 3 letrinhas eu tenho um códon, tá? A cada 3 letrinhas eu tenho um códon. Quando vem, né, para copiar, né, o DNA, lembra que isso aqui é o nosso DNA, tá? Tá lá no DNA, ó. Na fita de DNA, tá aqui, tá? Quando eu venho para copiar, deixa eu aumentar aqui. Quando eu venho para fazer a cópia do DNA, eu tenho que parear, né, o anticódon. Por quê? Se isso aqui é o códon, eu tenho que botar sempre no anticódon. Então, olha só. Se minha fita de DNA tem ACU, qual vai ser o códon, o anticódon que vai entrar aqui para parear? Ó, quem une com A, gente? O G. Deixa eu botar aqui vermelho. O G. Ai, Jesus. Então, Bom dia. Bom dia, Max. O que vai parear com ele é sempre o que eu falei pra vocês. É a letrinha ao contrário. Então, ó, quem pareia com A vai ser o G. Quem pareia com C vai ser o U. E quem parear com U vai ser o C. Então, isso aqui é o códon, é o que existia. O anticódon é aquele que pareia, tá, com o códon. Então, isso aqui a gente chama de anticódon, tá? Então, a formação do aminoácido vai se dar... Voltou? A formação da proteína
vai se dar devido à Uhum. quantidade, né, dos aminoácidos. Então, a gente vai ver que o aminoácido, ele vai vir e vai ter que ocorrer a pareação aqui, ó, para formar a proteína. Então, lembre-se, toda vez que tiver cópia de DNA para RNA, não importa qual vai ser o RNA, tá? Eu tenho que ter sempre a pareação das letras, senão não ocorre, né, a cópia, tá? Então, toda vez que tem pareação é o anticódon. O códon é aquele que estava preso lá já no DNA, tá? Então, olha só, rapidinho, deixa eu apagar aqui uma tela em branco. Calma aí, deixa eu aumentar essa borracha para ser mais rápido. Olha só. Uma coisa importante que a gente aproveitar aqui e vai explicar. Uma pessoa, a gente sabe que uma pessoa é formada pelo DNA do pai e pelo DNA da mãe, certo? Então, por exemplo, eu tenho um DNA, uma fita horrível, né, de DNA. Aqui são as pontes de hidrogênio que ligam as fitas de DNA. Nessas regiões aqui, gente, onde tem ponte de hidrogênio, tem os nossos códon, né? Lembrando que a cada 3 letrinhas eu tenho um códon. Então, tem o nosso códon, tá? Pronto, vou colocar aqui. Pronto. Então, preste atenção. Para ter você existir, né? Metade veio da sua mãe, metade veio do seu pai, tá? Para formar o seu DNA. E aí aqui conteve a informação do cabelo, a informação da cor da pele, cor dos olhos, se o olho vai ser puxado, se não vai ser puxado, tá? Então, essa informação se dá devido à união desse DNA. Foi? Entenderam o que é, então, códon, anticódon, pareação? Exceto o Max, que não estava na aula. Deixa eu voltar, então, pro Eu entendi. Eu entendi. Estou dizendo que você não vai entender porque você não estava em aula. Mas agora você vai entender, que eu vou explicar. Só desliga o microfone aí, por favor. Sim. Bom, então vamos lá rapidinho. Olha só, voltando aqui. Então, quando vai ocorrer, né, a transcrição e tradução, lembra-se que transcrição e tradução tem que acontecer para poder acontecer a formação de proteína. O primeiro códon que vai estar lá vai ser o A ou o G. Então, o A ou o G é o primeiro códon para iniciar, né, a nossa tradução. Então, grave essa informação que a gente vai ver isso aqui, tá? Professora, onde ocorre isso? Lá no ribossomo. Também a gente vai ver, tá? Outra coisa importante que a gente tem que saber. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui que parece que tá atrapalhando. Oi? Foi. Essas letrinhas, né, a gente dá também esse nome. Quem tá com o livro, na página, não sei qual página é, mas é a terceira folha quando começa o capítulo. Tem uma tabela de código genético. Então, vem mostrando, né, que quando eu tenho a primeira letra, no livro tá dizendo assim, ó, se a primeira letra for U, a segunda for U, C, G ou A, e a terceira letra for uma dessas aqui também que tá enorme, que eu não vou falar, a gente forma o primeiro aminoácido, né, que pode ser a fenilanina, leucina, serina, cisterina, triptofano, terminal, né, e prolina. São os primeiros aminoácidos que a gente forma. Então, a gente dá as siglas a esses aminoácidos, tá? Então, fenilanina é fen, leucina é leu, serina é ser, tá? Então, a gente forma os tipos de aminoácido de acordo com, né, os códons que são unidos aos anticódons. Não precisa gravar isso. Só para você entender que cada união de códon com anticódon forma-se um tipo de aminoácido, tá? Bom, vamos continuar aqui, que eu sei que o negócio é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Replicação. Eu não vou dar aula de replicação, eu vou explicar mais ou menos o que é replicação para vocês não ficarem sem entender, já que o livro fala a palavra replicação,
A replicação é quando o DNA ele dobra, ou seja, ele faz uma cópia dele mesmo, tá? Não é RNA, é o DNA copiando todo ele. Porque o RNA, a gente chama de RNA a cópia de um trecho de DNA. Replicação não. Replicação é a cópia, né? A réplica do DNA, tá? Ele acontece no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Ó, 5 linha, 3 linha, tá? E aí, ó, só olha o nível de curiosidade, né? A DNA primase, ela vai quebrando, ó, quebrando as pontes de hidrogênio, tá? A RNA prime vai adicionando, né, os códons aqui, tá? E a DNA ligase vai ligando eles. E aí no final eu tenho duas, tá, fitas de DNA. Essa parte aqui é uma aula só para isso. Deixa eu voltar aqui. É uma aula só para falar de replicação de DNA. É difícil pra caramba. Não vou me adentrar nisso porque o livro não aborda isso, tá? Então, vamos lá para ver como é que a gente forma essa tal proteína que não sai de jeito nenhum. Calma aí, o computador tá meio lento. Foi. Então, olha só. Para produzir proteína, agora começa, né, a coisa. Para produzir proteína, eu tenho que ocorrer transcrição e tradução. Não tem mais. É transcrição e tradução. No livro de vocês, não ensina transcrição, só ensina tradução. Mas eu não posso ensinar tradução sem ter falado de transcrição, porque vocês não vão entender nada, tá? Então, como é que se dá transcrição? Não é difícil, é fácil, é gostoso de aprender, tá? Se vão entender, vão ficar felizes. Vamos lá. Passos, né? Peraí, gente. Eu comi um slide. Esse slide tinha que vir na frente. Ah, não, tá certo. Passos da transcrição. A transcrição, calma aí que eu fiz besteira. A transcrição, ela envolve o DNA e o RNA polimerase. Ponto. Tem dois componentes para formar a transcrição: DNA e RNA polimerase, tá? Onde ocorre a transcrição? Ocorre dentro do núcleo, tá? Então, a gente vai ver que o núcleo possui poros, né? Por onde, depois de formado o nosso RNA mensageiro, né? Esse RNA vai fugir do núcleo através do poros. Mas como é que ocorre isso? Eu tenho uma fita de DNA, tá? Em uma parte da fita de DNA, lembra que o RNA ele não copia a fita toda, é só uma parte. Uma parte da fita de RNA, de DNA, que a gente chama de parte específica, né? Vem um mecanismo chamado de RNA polimerase. Quem é a RNA polimerase? A RNA polimerase, essa bolinha aqui, ela vem quebrando a ligação, tá, que tem entre as fitas. Então, ela quebra a ponte de hidrogênio, ó, que tem nessa fita. Ao mesmo tempo que ela quebra a ponte de hidrogênio, aqui dentro tem um mecanismo que ela faz uma cópia, tá, desses códons aqui, ó, uma cópia de uma das partes do DNA, ó. Ela quebrou a fita, se acoplou em uma das partes e vai copiando os códons, ó, um por um. Depois que ela chega na parte final, ela libera o RNA, tá? O RNA transcrito, que é o RNA mensageiro. Então, na parte final, ela libera o RNA mensageiro, que é o quê? É uma cópia de uma das partes da fita. Por que cópia? Se aqui tinha A, aqui tem que ter C, nessa fita nova. Se aqui tem U, aqui, falei besteira. Se aqui tem C, aqui tinha que ter U. Se aqui tem G, aqui tem que ter A, tá? Então, é uma cópia dessa parte dessa fita, beleza? Depois que formou o RNA mensageiro dentro do núcleo, vai ocorrer a transcrição, tá?
Quem é componente... Calma aí, deixa eu ver pra vocês. Estão muito quietos. Estão vivos? Max é a unidade 4. Você está olhando o livro aí. Eu não sei a página, não. Olha aí, unidade 4. Não acompanho... Estou vendo. Não acompanho o livro, não, porque eu não acompanho o livro, não. Eu só explico. Tá? Desliga o microfone agora, Marcos, por favor. Tá. Boa. Então, vamos lá. Quem são os componentes agora da tradução? Lembra que transcrição ocorreu dentro do núcleo, depois que formou-se uma cópia de uma parte daquele núcleo, né, da região promotora, saiu um RNA mensageiro dentro do núcleo e foi para o citoplasma, para ocorrer a tradução. Quem está envolvido na tradução? Aqui tem mais componentes. O RNA mensageiro, que é o que saiu lá do núcleo, o RNA transportador, que vai trazer os anticódons, tá? Os ribossomos e, claro, os nossos códons. Lembra que a gente estudou os ribossomos, que a gente fala sintetiza proteína? Então, qual é a função do ribossomo? Sintetizar a proteína, né? Formar a proteína. A gente vai ver que, de fato, ele forma uma proteína. Então, só para vocês entenderem que o ribossomo tem duas partes. Tem a parte maior e a parte menor. A gente chama de subunidade maior e subunidade menor, tá? Outra coisa que vocês têm que entender, aqui não, ficou bem claro para mim, né, acredito para vocês também, que tem uma fita, tá, de RNA mensageiro, né, que veio do núcleo, e aí aqui, olha, eu tenho nossos aminoácidos em códons. A cada 3 eu tenho um códono, lembra? Então eu tenho os aminoácidos em códons, tá? E eu sempre inicio com lá no início, que é o A, o G, tá? Vamos entender como é que acontece isso. Então, a transcrição ocorreu lá dentro do núcleo, né? O RNA mensageiro saiu do núcleo, certo? Aí, ele está no citoplasma agora, da célula, a parte externa do núcleo. O RNA mensageiro, ó, a fita de RNA mensageiro, ela se abre, fica lá paradinha, certo? Lembrando que o início da fita sempre é A, o G, tá? Quando ela fica lá parada para ser copiada, né? Vem o ribossomo, acopla, né, as suas duas subunidades, maior e menor, tá? E vai fazendo, ó, vai caminhando para fazer uma cópia, tá? Mas antes disso, vamos entender uma coisa. Depois que o ribossomo se acoplou, tá, ao RNA mensageiro, vocês têm que entender o seguinte. Eu tenho duas partes no ribossomo. Eu tenho o sítio P e eu tenho o sítio A, tá? Então, o sítio P é para o nome P é saída de proteínas, quando a proteína já está formada. O sítio A é a entrada, tá? É a entrada dos anticódons. Então, já sabe que eu tenho um ribossomo, eu tenho dois sítios. Sítio P, saída de proteína, e sítio A, né? Entrada de anticódon, certo? Outra coisa que a gente tem que saber. Quem vai colocar os anticódon? Ó, eu tenho o códon. Ó, lembra que a cada 3 letrinhas eu tenho o códon? Então, eu tenho o códon do RNA mensageiro, eu tenho que parear a letrinha contrária, não tem? Que a gente chama de anticódon. Quem vai ser o responsável por levar os anticódon? O RNA transportador. Então, repare, eu tenho aqui o ribossomo que se acopla ao RNA mensageiro, certo? Vem o RNA transportador, entra no ribossomo e vai colocando, ó, os anticódon dentro do RNA mensageiro. Lembrando que eu comecei com A ou G, então a sequência do anticódon tem que ser o AC, tá? E aí, ó, eu vou pareando, colocando os anticódon. E aí o ribossomo, ó, vai andando, ó, vai andando, fazendo uma cópia aqui, ó. E toda vez que ele for andando, vai acrescentando, tá? Esses anticódons e formando o aminoácido. Oi. Não entenderam o que eu tava falando. Ó, tenho 4 alunos em sala, só um que me falou, hein? Vamos lá de novo, só pra... Nada aconteceu, né?
Liga o microfone rapidinho, só pra vocês entenderem que eu vou falar mais Só ou tem eu menos. aqui. Tá, foi. Olha só, de novo, eu tava falando sozinha praticamente, sem imagem vocês não entendem. Eu tenho aqui, olha, uma fita de RNA mensageira que formou-se da transcrição. Ela se abre, tá vendo? Ela se abre. E a cada 3 letrinhas dela a gente chama de códon. Beleza? Vem o ribossomo, se acopla em cima da letrinha, tá? E aí no ribossomo eu tenho 2 lados, o sítio P e o sítio A. O sítio P é saída de proteína que está formada, né? No sítio A é a entrada de anticódon, tá? Anticódon para parear com os códons do RNA mensageiro, beleza? Quem vai trazer os anticódons? O RNA transportador. Então, eu acho que é Max com o microfone ligado. Eu tenho, então, o RNA transportador aparece aqui do nada. Ele realmente aparece. Ele vem um pedacinho de fita de RNA transportador e pareia com os códon, tá? Vai pareando. E aí, o ribossomo, essa máquina aqui, ela vai caminhando, ó. Ela vai caminhando, tá? E aí, ela vai copiando todos os códon. E aí, aqui, ó, vai sair a proteína formada, tá? Para vocês entenderem melhor, eu peguei um vídeo no YouTube. Calma aí. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá no mudo, tá? Para vocês entenderem o que eu tô falando, né? Porque é um desenho em 3D. Fica mais fácil de entender, tá? Deixa eu só dar play aqui. Então, calma aí. Pera aí, deixa eu desligar o microfone aqui pra falar. Vai, então olha só. Eu tenho um núcleo. O núcleo, ó, calma aí, tá muito devagar isso, né? Deixa eu acelerar. O núcleo, vendo aqui, ó, o núcleo todo poroso que foi pra vocês. E aí a gente vai ver como é que é o cromossomo. O cromossomo é DNA, tá? Não se importa com isso, não. O cromossomo é DNA. E aí, olha só, um pedaço, uma parte desse DNA, tá? Existem os genes. Beleza, a gente sabe que é o gene. É cada partezinha dessa é um gene, tá? Deixa eu ampliar aqui. Calma aí, gente. Vou ter que voltar aqui uma parte. Eu acho que é porque quando tá com vídeo, fica muito... Calma aí, deixa eu voltar uma parte aqui. Vocês perderam. Calma aí. Bom, aí vem a RNA polimerase e escolhe uma parte desse DNA, tá? E faz uma cópia, ó, utilizando os anticódons. Tá? Ó. E aí, tá vendo, ó, saiu o RNA mensageiro, ó, formou-se o RNA mensageiro da cópia, gente, caiu a internet, da cópia daquele DNA, tá? Aí o RNA mensageiro, ele saiu do núcleo. Esquece essa parte aqui, não se incomoda com essa parte aqui, não. Ó, aí ele sai do núcleo. E aí vem, ó, um ribossomo e vai se encaixar no RNA mensageiro, tá? Ó, RNA mensageiro, o ribossomo se encaixou, tá? E aí vem, ó, o anticódon, aminoácido com anticódon, tá? Calma aí, que é o RNA transportador, ó, transportador, tá? Calma aí, ó. E vai se encaixar, ó, na primeira região, ó, tá? Que eu falei pra vocês, ó. E vai se encaixando, ó. Cada três aminoácidos, ele vai se encaixando, ó. E aí, ó, ele vai andando, tá vendo? A fita vai andando. E vai formando a proteína, que vai sair do ribossomo. Então, a proteína só é formada conforme vai sintetizando aquela fita de RNA mensageiro,
tá? E aí formou-se a proteína. Deixa eu ver aqui. Fazer o seguinte. Max, liga o microfone, por favor. Max, liga o microfone, por favor. Na próxima aula, que vai ficar muito grande, eu tenho certeza. Não, peraí, eu vou explicar só o núcleo. O núcleo eu posso explicar. A gente para aqui. Tá, eu vou explicar essa parte do núcleo. E aí a gente vai parar, né? Na próxima aula eu termino de explicar as coisas. Sabia que não era tempo porque ele é grande pra caramba o conteúdo. Tá? Então, olha só, eu quero que vocês saibam o seguinte. A gente vai... Quero que vocês entendam como é que é formada uma proteína através da transcrição e da tradução, tá? Porque sem proteína, o corpo não realiza as funções vitais, as enzimas não são formadas, tá? Então, a proteína é totalmente importante para o nosso corpo, a gente depende dela. Então, eu quero que vocês entendam como é que foi formado, tá? E aí, eu vou explicar agora, rapidinho, o núcleo celular e eu deixo conteúdo para a próxima aula, porque eu sei que não vai dar tempo de falar tudo, tá? Então, o que é o núcleo? Rapidinho. O núcleo a gente sabe que abriga o gene, né? Que é um gene? DNA, tá? Então, por isso que a célula, ela tem já aquela parede, a membrana celular protegendo a célula, e dentro ainda tem outra membrana que seria, né, o nosso núcleo. Então, é uma bola dentro de uma bola. Porque o núcleo é tão protegido, né? O DNA é tão protegido. Porque ele tem dentro do núcleo DNA. Então, o núcleo tem que ser uma fortaleza, porque é ali que guarda essa informação genética, tá? Bom, outra coisa é que dentro do núcleo estão os fatores hereditários. Que fator hereditário é esse? É a informação genética que vai ser levada de pai para filho, tá? Além disso, o núcleo ele controla a atividade metabólica da célula. Então, ele controla o que é produzido na célula e o que não é, tá? Existem várias formas de núcleo, porque existem várias formas de célula. Então, a gente sempre fala daquela célula arredondada, bonitinha, mas existem várias células, tá? Por exemplo, as células musculares, elas não são arredondadas. Ó, elas são achatadinhas. Logo, o núcleo também é achatado, tá? Então, o neurônio é uma célula, tá? As células neuronais. Então, ela tem esse formato aqui, ó, tá? E aí, logo, o núcleo também tem outro formato. Então, os núcleos são de vários formatos. Só pra gente saber que não existe só aquele núcleo redondinho, tá? Outra coisa também. Existem animais, né? Existem células que têm mais de um núcleo. Como, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, os protozoários que possuem cílios. Eles têm, ó, 2 núcleos, tá? E também há células que não têm núcleo nenhum. Por exemplo, aqui, ó, as hemácias, que compõem o nosso sangue. São células, né, acelulares, né, anucleadas, porque não tem nenhum núcleo, tá? Então, a gente vai parar aqui na parte núcleo celular. E aí, na próxima aula, eu falo o resto do conteúdo, que é coisa pra caramba. Beleza? Foi? Beleza. Tá bom. Beleza. Tá bom. Então, a gente... Tá bom. Só deixa eu ver aqui, bem. Gabriele, Christian, Maxi, Raíssa e Luísa. Tá bom, então, ó. Max, Raíssa e Luísa. Tá bom, então.